Bom dia a todos. Estamos dando início ao evento Democracia, Mídia e Combate à Corrupção, Experiências Comparadas Brasil e Itália. Este evento é organizado pelo IDP e contará na manhã de hoje com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do IDP, Gilmar Mendes, da desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Simone Schreiber, e ainda do nosso convidado especial, professor Fausto Vecchio, que é professor da Universidade Core di Jena, na Itália. Para dar início aos nossos trabalhos, agradecendo já muitíssimo a participação de todos os nossos espectadores e também da nossa equipe de apoio do IDP e de tradução, gostaria de passar a palavra ao ministro Gilmar Mendes para a abertura deste encontro. Eu não estou ouvindo o ministro. Ministro Gilmar, eu não escuto o senhor, não escutei nada do que o senhor falou. Houve algum problema? Desembargador, eu creio que a senhora precise configurar na barra inferior do Zoom a opção de tradução para o português. Bom, feitos esses cumprimentos iniciais, eu tenho a honra de passar a palavra ao nosso convidado, ao professor Fausto Vecchio, para a sua intervenção. Muito obrigado novamente, professor Fausto, por ter aceitado o convite do IDP e desejo-lhe uma excelente apresentação. Io ci tengo particolarmente a ringraziare il ministro Gilmar e tutta l'organizzazione dell'IDP, dell'Istituto di Reito, perché per me è un onore essere qui con voi e avere la possibilità di trattare un tema che è difficile e scivoloso, ma che vi devo dire è stato per me un'occasione importante di studio, perché pur non essendo l'oggetto diretto del mio interesse, si lega bene con quella che è la mia linea di ricerca sulla funzione del potere giudiziario nello Stato costituzionale.
Per prima cosa, proprio perché il tema è scivoloso, io vorrei proporvi una riflessione sui limiti del diritto comparato e su quali sono le possibilità di effettuare una comparazione in materia di strategie di lotta alla corruzione. Io da questo punto di vista dico che se da comparatista guardo agli elementi di contesto e alla possibilità astratta di operare una comparazione giuridica, la corruzione è certamente un problema comune al mondo globalizzato e da questo punto di vista si presta bene per poter essere studiata da un comparatista. E in particolare la comparazione fra Italia e Brasile, secondo me, è in qualche maniera agevolata dall'esistenza di una cornice giuridica comune che rende questi paesi di anima latina, sebbene hanno storie differenti, questi paesi di anima latina in qualche maniera equiparabile. Per grosse linee possiamo dire che sono entrambi sistemi di civil law, possiamo dire che sono entrambi stati costituzionali e proprio su questo specifico profilo cercherò di soffermarmi nel corso del mio intervento. Ma al di là delle cornici giuridiche comuni, ci sono anche dei tratti sociali comuni che rendono una comparazione abbastanza interessante. Ho cercato di leggere qualcosa sulle vicende del Brasile, ho letto, se non ho fatto una cattiva ricerca, che c'è una citazione di uno storico brasiliano importante che parlava del jeitinho brasileiro, che per quello che posso aver capito, io da osservatore straniero, mi ha ricordato molto una diffusa accettazione sociale delle prassi corruttive che in qualche maniera caratterizza anche il sistema italiano. Inoltre, per tanti anni i nostri paesi, se si guarda alle classifiche internazionali sulla corruzione, i nostri paesi per tanti anni hanno avuto uno sviluppo parallelo dei loro indici della corruzione percepita che sono pubblicati ogni anno da Transparency, dall'organizzazione internazionale Transparency, che diciamo l'organizzazione internazionale più accreditata. Dall'altro lato però, fermo restando queste possibilità di individuare delle analogie, io dei problemi li vedo, perché quando si parla di ambito punitivo ci si deve rendere conto che pur osservando un problema che è globale, quello della corruzione, ci muoviamo in un ambito che è fortemente legato alla sovranità nazionale. Quindi le scelte spesso sono molto politiche e poco tecniche. Questo significa che per un comparatista c'è poca possibilità di spazio e da questo punto di vista bisogna essere chiari. C'è stato tutto un grande dibattito se è possibile importare soluzioni giuridiche da un ordinamento a un altro, i legal transplant, la cross fertilization e tutto questo dibattito. A me sembra che quando parliamo di diritto penale tutto questo sia molto problematico e quindi io non verrò a proporvi nessun tipo di soluzione tecnica, piuttosto mi debbo porre in questa mia riflessione, in questa mia primissima riflessione, mi debbo porre due domande. Cosa aspettarmi dalla comparazione proposta e perché una comparazione con l'Italia può essere di interesse per il Brasile? Le risposte che ho cercato di darmi a queste mie domande sono essenzialmente queste. La comparazione, per quanto non può dare delle risposte tecniche in questo ambito, può essere comunque utile
per una valutazione critica delle strategie di fondo che possono essere perseguite per la lotta alla corruzione. E l'Italia è un paese interessante perché anche semplicemente per un dato storico, la lotta alla corruzione in Italia è diventata una sorta di paradigma internazionale e sulla base di certe scelte che sono state fatte in Italia si è diffusa l'idea che io la chiamo una pericolosa strategia per cui la lotta alla corruzione può essere sviluppata sulla base di logiche emergenziali che poco si prestano a essere sviluppate all'interno di un sistema rispettoso dei principi del costituzionalismo. Cercherò di argomentare meglio questa mia idea. E proprio per fare questo vi do delle coordinate minime sulla lotta alla corruzione nel sistema italiano, ritornando poi in sede di conclusioni come dire, a riflettere su che cosa si può trarre, cosa si può desumere da questa strategia che è tipicamente italiana della lotta alla corruzione. E se vi devo raccontare la storia degli ultimi 30 anni di Italia, io ho questa impressione che c'è stata una sorta di parabola per cui il potere giudiziario è passato dall'essere considerato un potere eroico che difendeva i cittadini dalle ingerenze degli altri poteri a un potere problematico. E da questo punto di vista, questo secondo me è successo perché sono stati fatti una serie di errori nel corso di questi 30 anni. Le cause iniziali erano le più nobili possibili. C'erano una serie di situazioni che erano oggettivamente insostenibili. C'era una diffusa percezione della corruzione. I giudici che tentavano di lottare contro i settori deviati dello Stato subivano attentati. C'è stata la stagione dei giudici eroi. E all'interno di questo contesto, nei primi anni 90 in Italia matura una condizione che probabilmente è peculiare, perché c'è una classe politica che è fortemente delegittimata, la vecchia prima Repubblica con il sistema del pentapartito è arrivata negli anni 90, dopo 40 anni ai vertici dello Stato, è arrivata in una situazione a vivere una situazione di difficoltà. C'è la fine della guerra fredda, c'è instabilità politica ed economica, la lira perde il 30% del suo valore a causa di un attacco speculativo che viene condotto in un fine settimana. C'è una nuova generazione di magistrati che si è formata negli anni delle proteste studentesche del 68 e che si rappresenta come portatore di una nuova etica pubblica, di una nuova idea dell'etica pubblica. E in quegli stessi anni c'è un altro fattore che non bisogna sottovalutare. In Italia va per la maggiore la dottrina giuridica di Gustavo Zagrebelsky, che suggerisce come elemento identificativo dello Stato costituzionale il ruolo centrale del potere giudiziario. Questo è un dato che è importante, da tenere a mente per quelli che sono gli sviluppi futuri. Nel corso di quegli anni, quindi, c'è l'iniziativa di un pool di magistrati della Procura di Milano
che è passato alla storia come il pool di Mani Pulite, che innesta, come una sorta di reazione a catena, innesta una serie di trasformazioni di impatto sistemico. Innanzitutto c'è una trasformazione del potere giudiziario. Si dichiara l'emergenza di una lotta alla corruzione e sulla base di questa politica emergenziale della lotta alla corruzione si sviluppa una nuova prassi giudiziaria. Noi non avevamo avuto nulla di simile nel corso degli anni precedenti, che utilizza la carcerazione preventiva come strumento per ottenere delle confessioni, forza le norme processuali sulla formazione delle prove e inizia a considerare rilevanti prove che fino a prima non erano state considerate come rilevanti, e si basa su una serie di interpretazioni. Trovare un aggettivo equilibrato è difficile, ma sono interpretazioni forzate, sono delle violazioni del principio della legalità penale. Cioè la norma penale viene sdilabrata fino a farci rientrare dentro una serie di condotte che originariamente non si intendeva punire per parte del legislatore. Questa trasformazione del potere giudiziario innesta una trasformazione del potere politico. I partiti tradizionali, che erano ormai logorati, erano ormai dei gusci vuoti, collassano. Nascono nuovi partiti che però sono strutturalmente differenti, con tutti i loro limiti. La vecchia Democrazia Cristiana, il vecchio Partito Comunista, il vecchio Partito Socialista, erano partiti di massa rappresentativi di segmenti della società italiana. Nascono nuovi partiti e l'emblema è Berlusconi, un partito liderista incentrato sulla figura del leader. Tutto questo si sviluppa anche perché i media hanno un ruolo cruciale in questa fase. E a cascata dalla trasformazione del quadro politico cambiano anche le dinamiche dei rapporti tra poteri. Non è un caso che, sebbene la nostra Costituzione sia rimasta sostanzialmente invariata, si parli di Seconda Repubblica. Finisce il regime delle immunità parlamentari, finisce la legge elettorale proporzionale, si assiste a una marginalizzazione del Parlamento e i magistrati diventano protagonisti della scena politica, della scena pubblica, scusate, ho detto male, della scena pubblica. È emblematica l'immagine del pool di Mani Pulite in camicia, senza la cravatta, e il capo del pool che alla domanda dell'intervistatore se arrestate tutti cosa arresta, dice: non preoccupatevi, noi saremo disponibili ad assumerci le responsabilità per il governo del paese. Da lì una serie di pratiche diventano una nuova norma della condotta del potere giudiziario. Oggi da quelle immagini sono passati 30 anni ed è il momento di iniziare a trarre un bilancio di quell'operazione. E se si guardano le prassi che sono state sdoganate, c'è una dimensione patologica nell'abuso della carcerazione preventiva. Vi racconto solo questo dato. Il sistema carcerario italiano ha 40.000 posti. All'interno delle carceri italiane ci sono 60.000 detenuti.
Di questi 60.000 detenuti, 40.000 sono in attesa di giudizio. Questo fa sì che la Corte europea dei diritti dell'uomo ci condanni per sovrappopolazione carceraria. L'unica strategia che riusciamo ad attuare per risolvere il problema sono delle amnistie. Il risultato è che degli indulti. Il risultato è che dell'indulto beneficia solo il condannato. Quindi per riportare a 40.000 i detenuti, cioè alla situazione ordinaria di funzionamento delle carceri, liberiamo chi è stato giudicato colpevole e teniamo in carcere le persone in attesa del giudizio. Abbiamo una forte ingerenza agli altri poteri dello Stato. Abbiamo diversi governi che hanno subito, che sono caduti per via di accuse che poi si sono rivelate essere infondate. Un gran numero di parlamentari e di amministratori ha subito processi che si è scoperto erano assolutamente privi di fondamento. Ci sono violazioni dei diritti fondamentali. L'utilizzo degli strumenti di captazione informatica è molto problematico, nel senso che non rispetta i limiti che la legge impone. Abbiamo avuto addirittura difficoltà per ratificare una direttiva che era stata scritta contro la Polonia e l'Ungheria per la direttiva europea sulla presunzione di innocenza. La presunzione di innocenza ovviamente è scritta nella Costituzione italiana. L'Italia ha avuto difficoltà a ratificare questa direttiva. Siamo fuori termine di 5 anni per ratificare questa direttiva. Si è sviluppata una legislazione populista e soprattutto si assiste ad un utilizzo, diciamo, a una interpretazione delle fattispecie penali che è fortemente problematica. La riforma dell'abuso in atti d'ufficio, un tipico reato di corruzione, è stata introdotta per ridurre il numero di soggetti che possono andare a processo, per ridurre le condotte punibili, e ha comportato un aumento delle incriminazioni. Al di là di queste prassi, però, gli stessi protagonisti di quelle vicende hanno dichiarato di essere restati insoddisfatti dei risultati conseguiti. Francesco Saverio Borrelli, prima di morire, il capo del pool di Milano, diceva di essere pentito per i 47 suicidi degli indagati e diceva che la sua indagine non aveva portato all'eradicazione delle prassi corruttive. Effettivamente, se si guardano gli indicatori, tra il 1994 e il 2012, sono gli anni del massimo scontro, non c'è nessun miglioramento a livello di percezione della corruzione. Abbiamo ottenuto il risultato paradossale per cui gli stessi accusatori si sono trovati esposti e oggi sono finiti sul banco degli accusati. Un terzo dei componenti dell'attuale Consiglio Superiore della Magistratura è stato costretto a dimettersi preventivamente. 107 dirigenti degli uffici sono stati coinvolti in un unico gravissimo scandalo di corruzione del potere giudiziario. Lo stesso Davigo è fortemente sospettato di avere illegittimamente preso atti coperti da segreto istruttorio e averli utilizzati per svolgere attività di dossieraggio
per esercitare una illegittima pressione sulle istituzioni. Io vengo alle conclusioni perché poi ci sarà spazio per il dibattito, naturalmente, perché io mi rendo conto che nella sintesi si può rischiare di dare un messaggio, un messaggio sbagliato, ma spero che ci sia spazio anche per il dibattito, per mettere a fuoco alcune cose che ho potuto toccare solo per punti. Che cosa ci insegna la vicenda italiana? Beh, io nella mia scaletta mi sono appuntato 3 cose. Una conclusione inevitabile, un'alternativa possibile e una precisazione doverosa. La conclusione inevitabile è che avere sviluppato uno permanente stato di eccezione giudiziaria che legittimava qualunque tipo di allontanamento dalle indicazioni del diritto ha prodotto il pericoloso paradosso di uno Stato che, secondo le previsioni canoniche di Zagrebelsky, ha un potere giudiziario che è centrale, uno Stato costituzionale che ha un potere giudiziario che è centrale, ma che opera fuori dai confini della cultura giuridica del costituzionalismo. E quindi questa centralità del potere giudiziario non si è tradotta in un pacifico svolgimento delle relazioni sociali, delle relazioni politiche e delle relazioni sociali, ma al contrario è stata vanificata da politiche emergenziali che hanno prodotto una serie di problemi. Questa è la conclusione al quale mi sento di arrivare. Un'alternativa possibile. Sì, secondo me un'alternativa rispetto a questo è possibile. E l'alternativa è quella di avere ben presente il costituzionalismo come bussola per operare scelte che sono ovviamente controverse e delicate. Ma se si superano i confini del costituzionalismo, che dico, l'utilizzo dello strumento penale come estrema ratio, il giudice come istanza di garanzia, il rigoroso rispetto dell'habeas corpus e degli altri diritti fondamentali coinvolti, la fine di un diritto penale che crea fattispecie di incriminazione per via interpretativa, il ritorno alle regole canoniche del processo penale, una razionalizzazione della legislazione e un rispetto rigoroso della separazione dei poteri. Questa a me sembra l'unica strada praticabile per superare la strategia emergenzialista della lotta alla corruzione. È una precisazione che ritengo doverosa, perché anche su questo, e con questo concludo, l'esempio italiano ci dà come dire, delle indicazioni che possono essere utili. Dicevo prima, nei momenti del massimo scontro, cioè tra il 94 e il 2010, io fisso questa data del 2010 perché è la caduta del governo Berlusconi, che è stato il protagonista massimo dello scontro con il potere giudiziario. Ma nei momenti del massimo scontro, gli indicatori della corruzione in Italia non sono migliorati. C'è stato un momento di fortissimo utilizzo degli strumenti della repressione penale che non ha ridotto l'impatto della corruzione nel sistema italiano. Tuttavia, la necessità di tornare al costituzionalismo non comporta necessariamente la necessità di abbassare la guardia contro i fenomeni corruttivi, perché proprio quando si sono abbassati i toni dello scontro in Italia, ci siamo trovati ad un parziale alleggerimento ed non è un caso se a partire dal 2012, quando sono stati adottati una serie di provvedimenti importanti, che sono l'istituzione della legge Severino con tutto il regime delle incompatibilità,
E da quando è stata creata l'ANAC, cioè l'Autorità Nazionale Anticorruzione, un'autorità amministrativa specificatamente dedicata alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, gli indicatori italiani, io ho preparato un grafico che vi fa vedere in maniera diretta, e con questo concludo, vediamo se riesco a condividerlo, ma gli indicatori sulla corruzione in Italia sono tutti gradatamente scesi e ciò che è migliorato è la posizione del paese nella classifica dei paesi trasparenti. Non sto riuscendo a trovare il bottone per la condivisione dello schermo, ho qualche problema sul mio computer, ma vi prego di credermi, vi prego di credermi in parola. Cosa voglio dire? L'alternativa, l'immaginare degli strumenti che lottino alla corruzione, ma che passino per responsabilità politica, per responsabilità contabile, per una serie di preclusioni che spesso sono più temute delle sanzioni penali da parte del potere politico, secondo me, perlomeno nella storia specifica del mio paese, si è rivelato essere una strategia più efficace e produttiva. Vi ringrazio per la vostra attenzione e resto in linea per ascoltarvi. Obrigado, professor Fausto. E agora nós passamos a palavra à desembargadora Simone Schreiber, que além de juíza do Tribunal Regional de Segunda Região, também possui escritos e uma publicação bastante relevante em torno dessa temática. Mais uma vez agradecendo, desembargadora, pelo aceite do convite do IDP. Passo a palavra à senhora para a vossa intervenção. Boa tarde, bom dia a todos e todas. Professor Fausto Vecchio, foi um prazer enorme ouvir o senhor. Ministro Gilmar, muito obrigada pelo convite para participar desse painel sobre o combate à corrupção num Estado democrático de direito, considerando ainda as interações entre o Poder Judiciário e a imprensa, né? E eu, ouvindo o professor Fausto, eu fico muito impressionada com o fato de que uma experiência como a da Manipulite, né, se eu estou falando isso corretamente, na Itália, ter sido incorporada por nós aqui no Brasil, ter sido trazida e repetida, replicada no Brasil, quando já tinha sido colhido um resultado de que a coisa não foi tão bem na Itália, né? Quando já havia digamos assim, uma massa crítica a respeito da operação, dos seus resultados, do que aquilo levou, da dificuldade relacionada ao desrespeito às garantias constitucionais na condução dessa operação na Itália, e, no entanto, nós replicamos a Manipulite com a denominada Operação Lava Jato, e depois, né? Porque o professor Fausto falou que em 2010 já era a queda do presidente Berlusconi, já estava sendo feita uma análise crítica desses fatos, e a Operação Lava Jato aqui teve início em 2014. O tema, e eu estou aqui, vou me servir aqui de um roteiro de fala para não me perder, me parece, a pergunta que nós temos que fazer, e o professor Fausto já começou a responder no final da sua fala, é possível que nós tenhamos um combate efetivo à corrupção, ou seja, a apuração de crimes de corrupção praticados no nosso país. Com respeito à Constituição Federal, é possível reprimir práticas de corrupção, respeitando-se a corrupção, respeitando-se a Constituição Federal, respeitando-se as garantias fundamentais das pessoas investigadas e acusadas. O fato dessas pessoas integrarem esferas de poder, serem pessoas detentoras de poder político e econômico, integrarem uma elite político-econômica, impede que esses fatos sejam apurados e adequadamente punidos, sem que para isso haja adoção ou se recorram a determinados expedientes especiais. O professor Fausto falou
num direito de emergência, né, num direito processual penal de emergência para atender essa situação de emergência possível. E, mais especificamente, e aí minha abordagem será relacionada com a questão da mídia, da imprensa, das relações entre o judiciário e a imprensa, como que funciona uma possível aliança, e que nós podemos identificar aqui na Operação Lava Jato, entre a mídia e o Poder Judiciário, e se isso foi positivo ou se foi por outro lado, né? E aí essa é a minha análise, foi uma relação perniciosa. Não foi uma relação... A maneira como a mídia se aliou a esse projeto da Operação Lava Jato, essa aliança que foi observada entre os integrantes da chamada Força-Tarefa da Lava Jato e os grandes veículos de comunicação de massa, acabou ampliando um desrespeito às garantias fundamentais, né? E foi perniciosa. Não, isso tem que ser analisado de forma crítica. Nós temos aqui, eu vou aqui passar um pouquinho a leitura para cá. O juiz, e aí a gente não pode deixar de falar do juiz Sérgio Moro, que foi o grande protagonista, o juiz protagonista desses processos da Operação Lava Jato desde o seu início. Depois ele se retirou da magistratura federal, passou a assumir um cargo no governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas o juiz Sérgio Moro, ele já em 2004, muitos anos antes do início da Operação Lava Jato, ele escreve um artigo numa revista do Conselho da Justiça Federal, ele era juiz federal, enaltecendo a Manipulite e dizendo como todo o método adotado na Manipulite tinha sido muito virtuoso, muito frutífero para o combate à corrupção na Itália. E uma das questões que ele ressalta nesse artigo é justamente o que ele chama de ingredientes fundamentais para que a Manipulite desse certo. E nesses ingredientes que ele ressalta no seu artigo, que é muito citado aqui no Brasil, está as prisões cautelares, justamente os pontos que o professor Fausto ressaltou, a colaboração premiada e a questão da superpublicidade. Então, essa questão da publicidade, essa dimensão, essa questão de constranger as pessoas que estão sendo investigadas através da publicidade, da superpublicidade, o juiz Sérgio Moro fala especificamente nessa questão, né, que diz que as pessoas, tendo seus casos penais superpublicizados, se sentem absolutamente constrangidas e compelidas a colaborar, né? Então, isso é uma questão. Na verdade, quando vem a Operação Lava Jato, há um ambiente de publicidade opressiva, né, em que o juiz responsável pelo processo afirma publicamente que o apoio da opinião pública será fundamental para o sucesso da operação, e ele convoca a sociedade a apoiar sua ação e se apresenta como um artífice do combate à corrupção sistêmica no país, né? Então, nós temos aqui um novo patamar de relação entre a mídia e o judiciário, porque até então nós poderíamos identificar situações em que alguns processos criminais recebessem uma atenção da mídia, a ponto de haver o que nós chamamos aqui de publicidade opressiva, né, de uma campanha de mídia pela condenação da pessoa que está sendo acusada, que possa interferir no resultado daquele julgamento. Quando vem a Operação Lava Jato, a mídia é alimentada e é considerada uma aliada nesse esforço de condenação das pessoas que estão sendo investigadas. É incontestável que os inúmeros procedimentos investigatórios e ações penais que compõem a chamada Operação Lava Jato tomam conta da pauta jornalística desde o início da operação, né, desde a flagração da primeira operação, que foi em março de 2014. A pedra de toque da Lava Jato é máxima publicidade. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal mantêm páginas na internet para conferir maior transparência à operação. Contudo, tal publicidade é conjugada com uma certa seletividade na disponibilização das informações, porque o timing do levantamento do sigilo
e a divulgação de informações é estabelecido pelos órgãos de persecução penal envolvidos, em última instância, pelo próprio juiz. Ademais, a Operação Lava Jato tem uma nota distintiva, importantíssima, que é a consagração da plena negociação no direito brasileiro. Então, a questão da colaboração premiada, ela foi inaugurada no Brasil com a Operação Lava Jato. Era um instrumento que não era utilizado, na verdade, ele foi estabelecido no Brasil, né, com esse perfil que ele tem hoje. Em 2013, na Lei de Organização Criminosa, ele passou a ser utilizado em larga escala na Operação Lava Jato. Então, o Ministério Público Federal, no âmbito da Lava Jato, está autorizado a agir seletivamente, né, decide com quem vai fazer os acordos de colaboração premiada, quais são os prêmios que ele vai distribuir, sem estar sujeito a qualquer controle do Poder Judiciário. E esses princípios, então, da legalidade, da indivisibilidade, da isonomia da ação penal, que em tese se aplicam no processo penal brasileiro, eles ficam em xeque, eles são postos em xeque, e as escolhas do Ministério Público também acabam delimitando as informações às quais se dá publicidade e as que não são consideradas relevantes. Então, a gente tem um apoio da imprensa, uma divulgação permanente de informações relacionadas às investigações em curso, mas essas informações também são seletivas, são divulgadas de acordo com os interesses dos órgãos de persecução, porque os órgãos de persecução penal são as grandes fontes de informação dos órgãos de imprensa. Pois bem, eu queria citar aqui um artigo que o professor Marcos Alan de Melo Gomes, que é juiz de direito no Pará e é pós-doutor também em Coimbra, ele escreveu um artigo na Revista Brasileira de Ciências Criminais aqui no Brasil, chamado Crítica à Cobertura Midiática na Operação Lava Jato. Eu gostaria de citar aqui 2 parágrafos para que o professor Fausto também para eu poder dar notícia ao professor Fausto de como se deu essa relação da força-tarefa da Lava Jato, essa relação entre a Operação Lava Jato e os meios de comunicação. Ele diz o seguinte: a pauta dos meios de comunicação no Brasil vem sendo preenchida nos últimos 2 anos, ele escreveu em 2016, com intermináveis notícias sobre uma longa e complexa investigação instaurada pela Polícia Federal e que ensejou diversas ações penais, tendo como réus empresários, políticos e funcionários públicos concentradas no juízo da 13ª Vara Criminal da Justiça Federal de Curitiba, no Paraná, cujo juiz, Sérgio Fernando Moro, tem o nome mencionado ininterruptamente em espaços da mídia jornalística, escrita, televisiva e virtual. Várias prisões provisórias, temporárias e preventivas foram decretadas e cumpridas ao longo desse período, sempre com intensa divulgação dos mass media. As condenações têm sido a miúde noticiadas, com riqueza singular de informações, mediante celeridade reveladora de uma estreita aproximação entre os jornalistas e suas fontes no âmbito da justiça, atos sensíveis de investigação praticados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, sobretudo acordos de colaboração premiada, celebrados com investigados e réus, foram reunidos em fases que já somaram as dezenas, numericamente contabilizadas, sem um critério legal que permita compreender claramente a finalidade de cada uma delas. É bem interessante o texto do professor Marcos, porque ele mostra que essa divulgação em fases, na verdade, ela tem um caráter também de espetáculo, porque ela captura o público. O que vai acontecer na próxima fase? O que vai acontecer no próximo capítulo, como ele diz? Na medida em que você vai divulgando as informações relacionadas à investigação, trechos de colaborações premiadas, trechos de conversas interceptadas, que é material sigiloso de acordo com a lei, porque no Brasil nós temos algumas imposições de sigilos específicas estabelecidas por lei, por exemplo, interceptação telefônica, uma medida de investigação muito importante, que dá muitos bons resultados na investigação criminal, contudo, há um artigo na Lei
de interceptação telefônica que impõe o sigilo do conteúdo das interceptações. Então, a violação da privacidade das pessoas investigadas, essa restrição à privacidade das pessoas investigadas é permitida na Constituição e na Lei 9296, mas só na medida da necessidade para a investigação. E o material, o conteúdo dessas conversas interceptadas, ele é sigiloso, e há até um crime de violação de sigilo previsto na Lei 9296. Contudo, isso não impediu ao longo desses anos que todas as operações, todas as fases dessas operações, chamada grande, o nome que a gente dá é a Operação Lava Jato, mas ela tem inúmeros desmembramentos, desdobramentos, e, na verdade, eu digo que é um novo método investigativo, porque ela acabou tendo, inclusive, desdobramentos em outras varas federais, em outros tribunais, e talvez até estaduais, quer dizer, ela estabelece um novo modelo, né? E o Código de Processo Penal foi, de certa forma, sendo aplicado de outra forma. O professor Fausto fala das interpretações feitas à lei, interpretações heterodoxas, interpretações um pouco diferenciadas, e a Constituição vai sendo reinterpretada para esses métodos serem efetivamente implementados. É interessante, vou continuar lendo aqui mais um trechinho. Esse extenso episódio de persecução penal reproduz uma prática que se tornou corriqueira no país, difícil de ser explicada nas salas de aula das faculdades de Direito, simplesmente por não haver dela previsão no ordenamento jurídico. A representação da investigação policial por um termo de significado atribuído, metafórico, uma espécie de registro civil do inquérito e do processo penal, aos quais outorga um tipo de personalidade jurídica sui generis, fantasiosa, mas que permite a imediata identificação pelo público de toda a dinâmica das agências do sistema penal em um determinado caso concreto. Desse modo, a expressão Operação Lava Jato, e esse juiz que escreveu esse texto diz operação é um termo bélico, né? Normalmente, quando você vai tratar vai falar de manobras bélicas, manobras militares, você usa o termo operação, e aqui nós estamos incorporando um termo bélico, um termo para o processo, um termo que não existe no Código de Processo Penal. O que é operação? Se nós abrirmos o nosso Código de Processo Penal, não existe. Nós temos investigação, nós temos inquérito policial, nós temos procedimentos investigatórios, nós não temos operações, né? O ministro Gilmar Ferreira Mendes, quando era presidente do CNJ, ele editou uma norma proibindo que se fizesse referência ao nome dessas operações, pelo que eu me lembro, mas, de fato, as pessoas usam o tempo inteiro os nomes fantasiosos das operações. Então, ele diz: a expressão Operação Lava Jato ingressou na agenda pública com um sentido peculiar e dele derivaram mitificações, criadoras de verdadeiros personagens que encaram valores opostos e extremos. O acusador, investigador e inquisidor, o juiz metódico e implacável, o japonês da federal, que é uma figura, um policial federal que estava em todas as prisões, né? Quando vinham as deflagrações das operações, o japonês da federal era um policial federal que estava sempre presente e virou um personagem, os acusados poderosos, etc. Pois bem, a questão, então, que eu queria levantar, que eu também não vou falar muito para propiciar o debate, o que significa, então, essa aliança que se estabelece entre a mídia e os órgãos de persecução penal na Operação Lava Jato e por que, na minha opinião, ela é perniciosa? Por que essas relações têm que ser repensadas? Por que o modelo de combate à corrupção, e eu não gosto muito de usar esse termo combate, porque, de fato, ele acaba designando uma ação em que os juízes acabam integrando uma equipe de combate, né? E os juízes, fazendo parte do sistema de justiça penal, acabam se arvorando, atribuindo uma tarefa de combate, o que é absolutamente inconstitucional, porque o juiz não é combatente de coisa nenhuma. Evidentemente, o juiz tem que estar numa postura de
inércia de imparcialidade, de posição isonômica entre as partes, ouvindo o que fala o Ministério Público, ouvindo o que fala o réu e decidindo de uma forma serena e considerando a prova que é produzida nos autos, etc. Né? Professor Fausto concorda comigo. Então, não tem nada a ver. A gente teve uma situação em que o juiz Sérgio Moro, no auge da sua fama, né, construída como um juiz super-herói, um juiz que por muitas vezes foi como é que eu posso dizer, representado como o super-homem, né, em cartazes, bonecos, ele era o super-homem, e ele era um super-herói, e aí ele foi entrevistado num programa importante nos Estados Unidos, um programa de entrevistas bem conhecido nos Estados Unidos, e o entrevistador perguntou para ele como ele se sentia, como ele se via, e ele se equiparou a Eliot Ness. Nós sabemos que essa figura não é de um juiz, é de um detetive, é de um policial, é de uma pessoa que investiga. Então, há uma questão aí. E quando o juiz se coloca no papel de herói, de super-herói, evidentemente que fica complicado, porque quem é o antagonista do super-herói? Quem é o inimigo? Quem é aquela pessoa que o super-herói tem que combater? Se essa pessoa é o réu, já se vê que essa estrutura de processo penal não é possível, né? Então, só para terminar, eu pontuei aqui algumas questões relacionadas à questão da cobertura jornalística desses processos, e eu acho que a pergunta que nós temos que fazer é possível um modelo de apuração e repressão de crimes de corrupção, crimes de colarinho branco, que respeite a Constituição? Então, é possível um modelo alternativo? Porque quando é vendida para a gente a eficiência da Operação Lava Jato, é vendido um discurso de que não há um outro modelo, que se não fosse pela Operação Lava Jato, nós não teríamos identificado, apurado e punido crimes de corrupção. E assim, crimes de corrupção cometidos por altos escalões, né? Por pessoas que detêm poder político, por políticos eleitos, por governantes do país. E nós temos um sistema penal aqui, professor Fausto, eu acredito que o senhor saiba disso, muito seletivo. O problema da seletividade, o problema de que as pessoas pobres, como nós denominamos aqui, pobres, pretas, periféricas, pessoas são o público preferencial da justiça penal. Quando nós entramos num presídio no Brasil, as pessoas que estão presas, né, não são pessoas de elite. Então, quem é entusiasta da Operação Lava Jato, quem a defende até hoje, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, afirma que é um avanço civilizatório. A Operação Lava Jato representa um avanço civilizatório, porque nós estamos alçando um patamar mais republicano de repressão de crimes. Agora, a questão é interessante porque, na verdade, a Operação de Lava Jato, ela em si é seletiva também, como eu já quis designar quando eu falei da questão das colaborações premiadas, etc. Né? Ela também permite uma seletividade no atingimento de determinadas pessoas e não de outras, determinados políticos, e, eventualmente, uma instrumentalização do processo penal para fins políticos. Também temos aqui essa característica da criminalização da política, né, da demonização da política, e o que vem depois disso, né, como que nós podemos ter um regime democrático com criminalização da classe política? Isso é muito complicado, e o judiciário é por trás disso, como o professor Fausto já referiu também. Então, para terminar, fragmentação da investigação em fases alimenta a curiosidade do público e acentua o caráter de espetáculo da Operação Lava Jato. Os órgãos de persecução penal, Polícia e Ministério Público, têm suas posições processuais reforçadas pela mídia, obtendo uma adesão do público às prisões e condenações. Contudo, essa superespetacularização, essa superpublicidade, viola evidentemente a presunção de inocência, a cobertura em tempo real das operações, prisões, buscas e apreensões, conduções coercitivas, que nós tínhamos aqui até o Supremo Tribunal Federal afirmar a inconstitucionalidade
violação no noticiário de sigilo de conversas telefônicas, de trecho de colaborações premiadas, material retirado de forma contextualizada dos autos de investigação e divulgado, material sobre as leis sobre os quais a lei impõe sigilo. Então, essa divulgação, ela viola claramente a presunção de inocência, porque ela destrói reputações, porque ela inquina essas pessoas de criminosas, né, e permite que a opinião pública construa uma ideia de que essas pessoas são efetivamente criminosas, na medida em que elas são atingidas por essas operações e sem que haja possibilidade de reversão disso. A cobertura midiática da operação também alimentou a figura do juiz herói, como eu já citei, e ao aderir acriticamente aos métodos da Operação Lava Jato e aos resultados obtidos a partir desses métodos, a mídia alimenta a incompreensão do público sobre como deve funcionar a justiça penal em um Estado democrático, sobre a necessidade do respeito a direitos fundamentais das pessoas investigadas e acusadas e do direito ao devido processo legal com todas as suas garantias. Então, evidentemente que, ao invés de estar informando as pessoas a respeito de como deve funcionar a justiça penal, e ela deve funcionar de forma transparente, o público tem que saber qual é a resposta que o judiciário deve dar à prática de um crime, eu entendo isso, não se pode defender a censura à imprensa, nada disso, mas é importante que os meios de comunicação tenham uma percepção e transmitam isso à população sobre a necessidade de se respeitar o devido processo legal para que se chegue, né, a eventuais condenações ou absoluções das pessoas acusadas da prática de crimes. E nós temos aqui, professor, eu não sei como é que está meu tempo, não estou conseguindo ver aqui os controles, mas nós temos um problema muito grave, que foi o uso da imprensa para constranger juízes que eventualmente não aderiram de forma entusiástica ou de forma crítica aos métodos e procedimentos da Operação Lava Jato. O professor Gilmar está conectando o áudio, deve ser para dizer que eu já tenho que terminar, né, ministro Gilmar? Não sei. Eu só vou contar um caso aqui. Eu gosto de contar esse caso, ministro, porque eu acho que ele é muito simbólico e ele envolveu o desembargador Ivan Atia, do meu tribunal. E eu acho importante contar, até para o professor Fausto nos acompanhar, se ainda houver tempo. A primeira desmembramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, chamada Operação Calicut, foi distribuída para o meu tribunal e a relatoria coube ao desembargador Ivan Atia. Contudo, o desembargador Ivan Atia, ele não era um desembargador que contasse com o entusiasmo do Ministério Público Federal pelas posições que ele defendia, que eram mais garantistas, se a gente pode dizer assim. O desembargador Atia, no primeiro habeas corpus que ele apreciou nessa Operação Lava Jato, ele substituiu a prisão preventiva de um importante empresário por uma prisão domiciliar. E, como o professor Fausto já ressaltou, as prisões preventivas são fundamentais para que o Ministério Público possa instar e compelir as pessoas a firmarem os acordos de colaboração, né? Então, quando ele leva o Fernando Cavendish, no caso o empresário, para a prisão domiciliar, houve uma reação na imprensa, alimentada pelo Ministério Público. O desembargador Ivan Atia foi atacado de tal forma, num programa dominical que nós temos aqui, de grande popularidade, chamado Fantástico, um programa no domingo na TV aberta, com um público imenso. Ele foi atacado, ele havia sido investigado há 10 anos antes e processado, inclusive, isso foi trazido e, na época, ele foi defendido por um advogado que era advogado também desse empresário, então foi dito que ele não tinha condições de julgar, e ele recebeu telefonemas na casa dele, e houve uma manifestação na frente do tribunal em protesto contra a decisão do desembargador Atia, e o Ministério Público arguía a sua suspeição. Arguir a suspeição do desembargador faz parte do jogo, isso está no Código de Processo Penal, qualquer uma das partes pode, a qualquer tempo, arguir a suspeição do juiz que está julgando, isso vai ser processado e decidido, considerando o devido processo legal. Contudo, tendo em vista essa pressão toda, o desembargador Atia decidiu desistir da relatoria da Operação Lava Jato, remeteu um ofício para a presidência do tribunal, ele estava de férias, dizendo que ele não tinha estrutura, que ele não tinha tranquilidade, serenidade para prosseguir na relatoria dessa operação,
e o processo foi redistribuído para um outro desembargador. Por que eu gosto de citar esse caso? Primeiro que houve uma publicidade absurda para desestruturar e fragilizar a posição do desembargador Atia, porque ele havia deferido uma prisão domiciliar. Prisão domiciliar que depois foi mantida nos tribunais superiores, mas isso é uma outra história. Mas o que aconteceu? Nós tivemos recentemente a divulgação de conversas havidas entre o juiz Sérgio Moro e também entre os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Foi um hacker que acessou e divulgou essas conversas, elas chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal e da mídia, e nessa época em que estava sendo feito esse movimento para retirar a desembargadora Atia do caso, houve uma conversa que foi recentemente divulgada. E a conversa entre os procuradores da Força Tarefa foi: do Rio, Atia se declarou suspeito na saqueador. Conseguimos emparedar o sujeito. Conseguimos emparedar o sujeito. Isso é a fala dos procuradores da República no Telegram. Aí o outro fala assim, top total, exclamação, exclamação. É a decisão dele, conseguem revertê-la com essa causa? Parece que quem vai assumir a relatoria é um desembargador super favorável a nós. Aí fala o nome do desembargador, que de fato assumiu, e o outro fala, que ótimo. Então, isso, para mim, acaba sendo um caso bem paradigmático para a gente pensar os métodos de utilização da imprensa para interferir na condução e no resultado de julgamentos, constrangendo as pessoas, constrangendo juízes, constrangendo advogados, investigados e, eventualmente, até membros do Ministério Público que não adiram de uma forma tão entusiástica a esse método de investigação e processo. Vitor, ministro Gilmar, professor Fausto, peço desculpa se eu me alonguei. Então, essa é a minha primeira fala, espero ter contribuído, então. Obrigado, desembargadora, não há do que se desculpar pela apresentação, que foi muito proficiente e interessante para todos nós. Eu passo agora a palavra ao ministro Gilmar também para apresentar suas considerações. Bom dia mais uma vez, obrigado, Vitor, obrigado, Fausto, obrigado, doutora Simone, por essa exposição que está nos permitindo, talvez, inaugurar esse diálogo sobre a Manipolite e também a Operação Lava Jato. Acho que aqui tivemos, sem dúvida, exposições que mostram as dificuldades que nós temos que enfrentar quando se trata desse tipo de operação, e da renúncia que eventualmente se tem que fazer em relação aos paradigmas do Estado de Direito. Acho que a exposição da desembargadora Simone confirma um pouco aquilo que se tem falado sobre a necessidade de que haja uma colaboração e talvez um envolvimento da mídia para obter o apoio da opinião pública e também o apoio, inclusive, de setores, às vezes até mais críticos e resistentes do próprio poder judiciário. É claro que, como já demonstrou na sua exposição o professor Fausto Vecchio, a questão da criminalização da política, ela é uma questão bastante complexa e certamente nós tivemos aí, ao longo dos anos, um sem número de casos que foram alimentando o sistema de repressão e o legitimando até mesmo para pedir novas medidas, como essa da delação premiada. É até muito curioso que, e isso é muito observado por vários críticos e observadores da cena, que, a despeito de se dizer que
a delação premiada seria um grande instrumento de combate à criminalidade organizada como um todo, na verdade, nós praticamente não conhecemos casos que não envolvam diretamente o sistema político. Normalmente, a delação premiada ou a colaboração premiada está associada ao sistema político. Não se conhecem, normalmente, casos outros em que se tenha utilizado a delação premiada. Por outro lado, também, a despeito de se dizer que, em princípio, isso se fazia de maneira reservada e que não se divulgaria, todos acabavam tendo conhecimento, havia os sistemáticos vazamentos dessas delações que produziam, portanto, consequências no sistema político. E, claro, também aqui, como também aconteceu na Itália, a questão do Moro, agora ministro da Justiça, é um fenômeno mais recente. Mas os promotores e juízes que atuaram desta forma, eles passaram a ser, de alguma forma, atores políticos. Eu não gostaria de esquecer, por exemplo, das chamadas 10 medidas, que eram, em geral, medidas que endureciam o sistema político, reforçavam, por exemplo, as hipóteses, o sistema punitivo, reforçavam as hipóteses de prisão preventiva, dificultava o reconhecimento de nulidade no sistema processual penal. Permitia, Fausto, por exemplo, que provas ilícitas pudessem ser utilizadas no processo penal ou pudessem ser aproveitadas. Chegou-se ao absurdo que, até comparativamente, e eu disse isso num debate que tive com o Moro no Senado Federal, de se pensar em restringir as ordens de habeas corpus. Isto, na verdade, nós só temos uma memória, no Brasil mais recente, que é sob o regime militar, o ato institucional número 5, que restringe o habeas corpus. Portanto, em plena democracia, se pensou em se resgatar um instrumento célebre da ditadura militar. Portanto, esses atores passaram a atuar como atores políticos, com grande apoio da mídia. E claro, dividia-se o Congresso Nacional entre aqueles que eram defensores da Lava Jato, portanto, combatentes da corrupção, e aqueles que eram contra a Lava Jato. E ser contra a Lava Jato significava ser pró-corrupção dentro deste maniqueísmo que se instalava. Quando o que disse agora a Simone é muito clara, quer dizer, há outras opções. Quer dizer, a defesa do devido processo legal, de que não haja condenação sem as provas devidas. Esse debate já havia. Claro que depois, com as revelações vindas desses chamados hackers, com a Vaza Jato e com as informações, é que se verificou que havia, de fato, uma estrita cooperação entre o juiz e os procuradores. Aquilo que, de alguma forma, já se presumia, de fato, se provou, a ponto de o procurador submeter a denúncia que faria contra o ex-presidente Lula ao juiz, o projeto de denúncia, e também obter respaldos para determinadas iniciativas, fazer busca e apreensão, fazer pedido de prisão. Isto era previamente concertado com o juiz. Portanto, numa desequiparação brutal entre a defesa e a acusação, uma vez que tudo era feito de maneira combinada. E claro que este modelo gerou consequências políticas. Um juiz de primeiro grau se transformou depois em ministro da Justiça,
com a aspiração de se tornar juiz do Supremo Tribunal Federal e, quiçá, talvez até presidente da República. Portanto, isto entrou num processo político. Há uma fala muito emblemática do Dallagnol, este procurador que comandava a chamada Força-Tarefa, em que ele se colocava o Moro como eventual presidente da República e brincava em termos de distribuir ministérios. Então, este é um dado muito curioso deste ambiente em que nós nos vimos envolvidos. É claro que, para que isto ocorresse, nós tivemos que ter uma derrocada do sistema político. O sistema político todo ele, por razões razoáveis ou não, ele foi envolvido em discussões de corrupção. E aí, claro, as delações, obviamente, que confessaram crimes, e claro que também aqui há o fenômeno que também, infelizmente, se constatou, de delações pré-planejadas, imputações que foram feitas a partir de induções desses investigadores, não é? Hoje, isso se discute de maneira bastante ampla, mas isso precisa ser discutido. Eu queria ferir um último ponto que sempre é preocupante. Um episódio ao qual nós não demos muita relevância, mas uma das matérias de propaganda desta Operação Lava Jato de Curitiba diz que ela introduziu no Brasil, ou reintroduziu no Brasil, ou recuperou alguma coisa como 4,2 bilhões de reais. Seriam reais, não é, Vitor? Destes 4,2 bilhões de reais, se criou uma fundação em Curitiba para o Ministério Público administrar, que ficaria com alguma coisa como 2,2 bilhões. E que se destinaria a atividades de política de combate à corrupção. E nessas falas internas, que depois foram reveladas, os procuradores diziam que, inclusive, eles se remunerariam. As suas palestras e tudo seriam pagas. Eu tenho dito que é interessante que o fenômeno do combate à corrupção no Brasil, porque os nossos combatentes da corrupção gostam muito de dinheiro também. Esta fundação, ela só não foi instituída porque a Procuradora-Geral se insurgiu contra ela. Este dinheiro já estava depositado pela Petrobras em Curitiba para a criação da fundação. Já estava autorizada pela juíza. Não obstante, a Procuradora-Geral não conseguiu cancelar isto em termos internos. Veio ao Supremo Tribunal Federal pedir que esse dinheiro fosse cancelado e que não fosse destinado. E aí houve uma medida liminar do ministro Alexandre de Moraes e, felizmente, se cancelou essa fundação. Esses episódios também aparecem de desvio de dinheiro, aparecem também em outras situações. Dinheiro que foi pago nos acordos de leniência ou por conta dos acordos nas delações, muitas vezes passaram a ser destinados. O próprio juiz, a que se referiu en passant a doutora Simone Schreiber, se tornou, em algum momento, um tipo de Robin Hood. Começou a distribuir recursos no Rio de Janeiro, o que seria o Moro II, o doutor Bretas. Portanto, esse fenômeno mostrou uma certa ordem ou desordem em termos de desinstitucionalização. Aparecem aqui fundações, funcionários da FGV, funcionários da Transparência Internacional, que receberiam recursos para, obscuramente,
aplicar no combate à corrupção, mas quantias grandes de recursos. Por isso que eu tenho dito que nós temos que ter muito cuidado, inclusive, com esses combatentes da corrupção. Um último ponto, que envolveu o judiciário. Essa forma de designar os juízes e essa forma de tentar amedrontar os juízes que, eventualmente, causem incômodo para o projeto, que não era um projeto apenas de repressão ao crime, à corrupção. Era um projeto político. Era um projeto, inclusive, de substituir os políticos pelos novos políticos, que seriam procuradores, juízes e coisas do tipo. Foi o que nós vimos. Eles passaram a designar juízes. O caso da substituição do Moro, isso se vê muito claramente. E é por isso que eu tenho cobrado do Conselho da Justiça Federal providências em relação a isso. Porque, aparentemente, os próprios procuradores estavam designando os substitutos do Moro em Curitiba, não só do titular, como da substituta, a Gabriela Hart. Portanto, isto é um problema para todo o sistema, um problema sério para a Justiça Federal. E o caso do Rio de Janeiro é um caso emblemático. Porque o que se fala hoje, aqui em Brasília, sobre o que se passou e essas combinações que se fizeram entre procuradores e este juiz Bretas, para usar uma expressão muito cara a nós, Fausto Wecker, é de corar frade de pedra. O que se fala das obras deste juiz Bretas no Rio de Janeiro. Não obstante, até agora, o CNJ nada fez, a corregedora do CNJ nada fez, o Conselho da Justiça Federal pouco fez. E isso está se apodrecendo, caindo de podre. Está se desmanchando, porque se sabe que não subsiste, que não tem mais condições. Mas há um certo temor, porque esta gente conseguiu uma certa blindagem. É um grave problema para a justiça. Só para, de fato, reforçar as falas que já vieram até aqui. E, claro, fizemos também alguns passos, demos alguns passos nesta matéria, nesses tempos. Aprovamos a lei de abuso de autoridade, enfatizamos as proibições em relação à divulgação de atos e áudios e informações que estão cobertas pelo sigilo, mas é claro que continua havendo esse fascínio no uso dessas informações privilegiadas. Eu gostaria só de confirmar a perspectiva que foi trazida aqui pela doutora Simone, no sentido de que tudo isto não se teria instalado sem uma atuação, uma forte cumplicidade da mídia. Sem isto, certamente, da grande mídia. Sem isto, nós não teríamos chegado a esse estado de coisa. Eu não me lembro, eu que sou um observador da cena política brasileira desses últimos 40 anos, um observador relativamente privilegiado, eu não me lembro de um momento em que a democracia tenha sido colocada tão em risco como no momento de domínio deste grupo, com percepção claramente totalitária do direito, sem nenhum compromisso com o Estado de Direito, com o Estado constitucional, com a defesa do devido processo legal. Só para dar um exemplo e finalizar, nessas informações que aparecem agora nessa chamada Vaza Jato, há uma conversa entre dois procuradores que dizem: o preso tal decidiu colaborar, porque nós dissemos que íamos mandá-lo para o presídio tal, onde são péssimas as condições de prisão. Ele já decidiu colaborar. No regime militar, nós chamaríamos isto de uso da tortura. Portanto, a tortura passou a ser praticada
de maneira confessada por esses belo Antônios que apareceram na mídia. Veja, portanto, a que patamares nós descemos com esse tipo de método de investigação. Certamente, nós não devemos copiar isto da Itália. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Eu gostaria de passar novamente a palavra ao professor Fausto Vecchio, caso queira complementar alguns dos debates. Io innanzitutto vi ringrazio perché per me è stato molto interessante e spero di poter avere la possibilità di continuare questa interlocuzione, perché io conoscevo solo alcune delle cose che voi avete detto, avevo cercato di documentarmi un po' sulla situazione brasiliana, ma altre cose che ho sentito qui e che mi avete raccontato sono per me di grandissimo interesse. Io sto cercando di seguire questa linea di ragionamento che condivido qui ad alta voce con voi. Esiste certamente, ed è un problema, un populismo che minaccia i giudici. E questo è sicuramente un problema ed è un nemico dello Stato costituzionale. Io utilizzo il termine giudici come un costituzionalista italiano, perché da noi anche la pubblica accusa è parte della magistratura, ma abbiamo un problema specifico con la pubblica accusa, quindi talvolta utilizzo il termine giudici come se fosse sinonimo di pubblica accusa. Ascoltandovi ho capito che per voi è differente, per il vostro quadro giuridico è differente questa situazione. Ma il mio ragionamento sta in questi termini. Esiste sicuramente un populismo che minaccia i giudici e questo è un problema. Ma esiste anche un certo tipo di condotta da parte dei giudici e in particolare da parte di quei giudici che sono i pubblici ministeri, la pubblica accusa, che è una causa di attivazione del populismo. È come se in Italia è quello che è successo in Italia. E per quello che mi state raccontando voi, per quello che posso capire io, un problema di questo tipo, o almeno alcuni sviluppi di questo tipo ci sono stati anche nel sistema brasiliano. Questa è la prima riflessione che mi è venuta e che spero di avere la possibilità di continuare a sviluppare con voi, perché vorrei capire meglio quello che sta succedendo. Vi chiederei di darmi delle informazioni su quello che sta succedendo, al di là di quello che ci siamo detti in questo momento. La seconda cosa che mi suscitava la riflessione di Simon è che io ho letto Cesare Beccaria. E in Cesare Beccaria la pubblicità del processo è una istanza di garanzia per quelli che il processo lo subiscono. Oggi la pubblicità del processo, questo in Italia è certamente vero, e probabilmente è vero anche per quello che posso avere capito io delle vostre ricche relazioni. Oggi la pubblicità del processo, contrariamente a quello che si auspicava Cesare Beccaria, è un anticipo della pena che si deve irrogare. Non so se ha preso la parola il ministro. No, ok. Queste sono essenzialmente le riflessioni che ho avuto modo
di sviluppare. Un'ultima cosa che vi vorrei dire, che mi è sfuggita nel momento. In Italia, tra il 1992, e la fonte è Ferraioli, quindi non un giurista, diciamo, schiacciato su posizioni ultragarantiste, non un giurista, diciamo, sospettabile di essere vicino a Silvio Berlusconi, non un giurista. In Italia, tra il 1992 e il 1995 ci sono state circa 35.000 inchieste nei confronti di amministratori pubblici. Il 3 per 1000 di queste inchieste, su cui abbiamo letto qualunque tipo di dettaglio su tutti i giornali, per davvero come se fosse una saga degli eroi Marvel raccontata da tutte le angolazioni, solo il 3 per 1000 di queste indagini si è conclusa con una condanna. E Davigo oggi rischia di finire sotto processo perché ha divulgato, probabilmente per estorcere o almeno questa è l'ipotesi che fanno i giornali, degli atti coperti dal segreto istruttorio dove un presunto collaboratore del sistema di giustizia parlava dell'esistenza di una loggia massonica che fra i suoi membri avrebbe avuto rappresentanti di vertice di tutte le istituzioni e diceva i nomi di tutti e di più, e lui ha tenuto segreti atti che non avrebbe dovuto avere e all'improvviso questi atti sono finiti nelle redazioni dei giornali. In questo momento c'è indagata la sua segretaria al Consiglio Superiore della Magistratura e l'accusa nei suoi confronti è quella di avere omesso di informare i vertici del potere giudiziario attraverso i canali appropriati. Il sospetto è quello di dossieraggio. Io solo queste cose mi sentirei di aggiungervi, oltre a rinnovarvi i ringraziamenti per questo bel pomeriggio che sto passando, pomeriggio in Italia. Obrigado, professor Fausto Vecchio. Gostaria de passar a palavra novamente à desembargadora Simone Schreiber, caso deseje fazer alguma consideração complementar. Sim, eu queria dizer que foi muito rico o nosso encontro. Professor Fausto, gostei muito de conhecê-lo e gostaria muito de trocar depois um contato para poder prosseguir aí nos nossos debates. E o ministro Gilmar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dialogando sobre essa questão tão importante. E aí, o ministro Gilmar também diz isso, quer dizer, nós precisamos de mecanismos de controle da corrupção. Novamente, eu falo que eu não gosto da palavra combate, porque ela se associa a um monte de coisas que nós criticamos, né? E o processo penal, embora o professor Fausto tenha dito que na Itália se observou que outros mecanismos de controle, de transparência, foram mais eficientes, talvez, na redução da corrupção, porque nós temos corrupção no Brasil. Evidentemente, nós temos uma cultura de corrupção, né? Mas a justiça penal tem que estar pronta e aparelhada e funcionar de forma adequada para apurar crimes de corrupção e punir os responsáveis. Eu só quero fechar dizendo o seguinte: a eficiência da Operação Lava Jato é uma eficiência, de certa forma, ilusória, porque é um processo penal. E aí, antes de ser desembargadora, eu fui juíza de primeiro grau em vara criminal federal, também com especialização em crimes de lavagem de dinheiro, e eu posso dizer da minha experiência. Um processo penal que é pautado em medidas cautelares penais, buscas e apreensões, então a investigação já começa com busca e apreensão em 30 endereços. Se arrecada uma quantidade de coisas absurdas,
né, documentos, mídias, etc., e bens das pessoas nos 30 endereços. Tem 30 ordens de prisão, tem constrições patrimoniais de empresas, de pessoas. Aquilo forma uma quantidade de coisas para a gente examinar, né? Aí vem as respostas de defesas: olha, eu quero restituição de meu computador, não estou conseguindo trabalhar, eu preciso de liberação desse patrimônio da empresa, porque ela não está conseguindo operar, a empresa está demitindo funcionários. Então, essas questões incidentes cautelares, elas, na verdade, atuam para tornar ineficaz a justiça. Quanto mais questões cautelares, quanto mais decisões cautelares, quanto mais constrições aos direitos das pessoas, patrimoniais, pessoais, mais devagar funciona a justiça penal, porque abre um monte de incidentes, de questões que têm que ser examinadas, dificulta enormemente o direito de defesa, esses megaprocessos que nós chamamos aqui, que são objeto de estudo na academia, como apresentar a sua defesa em um megaprocesso. Eu estou julgando também processos dessas chamadas operações que integram esse grande conceito que é a Operação Lava Jato no tribunal, há denúncias de 800 há uma denúncia de 800 páginas. E eu fico me perguntando aonde que vai levar um processo em que a denúncia tem 800 páginas. Nós vamos fazer um esforço de compreensão, né, e de organização do que é, afinal de contas, essa acusação, para podermos analisar os fatos que estão sendo alegados, descritos e imputados às pessoas. Mas eu acho essa eficiência ilusória. Então, a eficiência, na verdade, reside nas penas antecipadas, nas prisões antecipadas, na exposição das pessoas, porque para o imaginário popular, esses corruptos estão sendo punidos porque eles estão sendo imediatamente punidos, né? Assim que é deflagrada a investigação, essas pessoas já estão sendo imediatamente, a jato, né? Imediatamente punidas. Então, evidentemente que isso não se coaduna, não se conforma com o Estado constitucional, como diz o professor Fausto. E sobre essa questão das destinações de valores que o ministro Gilmar fala, realmente, o problema, ministro, é que tudo isso é feito no acordo de colaboração, e as defesas não discutem, porque elas já concordaram, e como o ministro já sabe também, lógico, né, nos acordos de colaboração, uma cláusula de que a pessoa que está firmando aquele acordo não pode reclamar dele, não pode impugná-lo, não pode sequer impetrar nesses corpos, tem nos acordos de colaboração. Então, ela concorda em disponibilizar aquele valor, que é o valor produto do crime, o que seja, né, aquele dinheiro, e o Ministério Público dá ao dinheiro o destino que quer, não tem controle nenhum, volto a dizer, né? Esse processo penal pautado em colaboração premiada, há um grande poder do Ministério Público, um pequeno, muito pouco controle por parte da Justiça do que se combina, dos prêmios que são acertados, né, dos benefícios, e entra nessa questão a disponibilização dos dinheiros, né, desses dinheiros que são amealhados, que deveriam todos ir para os cofres da União. No caso da Justiça Federal, não devia ter outro destino possível, né? E nós tivemos situações aqui em que o dinheiro é para a segurança pública, outro dinheiro é para, não sei, pagar as pensões dos servidores públicos que está atrasada, cada hora é uma destinação criativa para o dinheiro, isso não é papel do Poder Judiciário. Então, encerrando, eu agradeço muitíssimo o convite, a oportunidade de conhecer o professor Fausto, agradeço muito o ministro Gilmar e o Vitor por permitir que eu participe e por me convidar para participar desse evento. Foi muito bom. Obrigado, desembargadora Simone Schreiber. Bom, infelizmente, em razão do avançar da hora, nós não teremos a oportunidade de repassar algumas perguntas que nos foram chegadas, mas, de todo modo, eu agradeço a todos os nossos espectadores, participantes, e, em função, claro, do horário, eu gostaria de passar a palavra ao ministro Gilmar Mendes para uma fala de encerramento, agradecendo mais uma vez a participação do professor Fausto Vecchio e da desembargadora Simone Schreiber. Perdão, ministro, estamos tendo o áudio do senhor. Obrigado, Vitor, e muito obrigado, grazie, Fausto Vecchio, pela brilhante participação aqui. Obrigado também a
desembargadora Simone Schreiber, e veja que há muitos pontos de contato neste diálogo entre Brasil e Itália a propósito das operações Mãos Limpas e da chamada Operação Lava Jato. Fausto tocou, inclusive, um aspecto que eu já feria desde o início da Operação Lava Jato, que eram as prisões provisórias, as prisões temporárias alongadas, né? E eu chamava a atenção que aquilo acabaria por ser um elemento, e se buscava ser um elemento indutor das delações, com os resultados que nós hoje já sabemos. E a desembargadora Simone também fere um aspecto muito relevante, que são essas denúncias. Muitas vezes, eu até já disse, muitas vezes até nos debates com alguns colegas, que uma coisa é argumentar, outra coisa é falar, não é? Uma coisa é dizer algo com concatenação, outra coisa é uma simples logorreia, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado. Quer dizer, hoje, então, com a facilidade que o sistema de computador nos propicia, não é? Nós conseguimos juntar peças de 800 páginas, como disse a desembargadora Simone. Recentemente, desembargadora, nós tivemos um caso que me parece emblemático, de um ex-senador, hoje ministro do Tribunal de Contas, alvo de uma dessas denúncias, e que se falava de um passeio de dinheiro e tal, no valor de 3 milhões, supostamente 3 milhões de reais. Se a cifra não estiver exata, era algo como isso. E aí se falava que este dinheiro foi para uma firma tal, foi para uma firma qual, andou por lá e para cá, numa construtora, numa outra empresa, e no final dizia-se o seguinte: um determinado servidor que trabalhava com este senador alugou um imóvel, uma cobertura, no apartamento deste senador, por 59 mil reais. E que tudo indicava que esses 59 mil reais vinham daquela fonte dos 3 milhões. Eu fiquei encantado com aquilo tudo. E tive que dizer o seguinte: essa gente que anda produzindo esse tipo de denúncia anda fumando erva estragada. Porque como que os 3 milhões viram depois 59 mil? E se dizia, alugou uma cobertura. Você que é do Rio diz assim, poxa, isso talvez não seja nenhuma laje, não é? Mas o fato é que, ao fim e ao cabo, vão dizer dos juízes, poxa, olha, havia uma fundamentação tão extensa, 800 páginas, nem com isso conseguiram reconhecer os crimes. Não prestando atenção de que, muitas vezes, tudo que ali se escreve nada tem a ver com esse fato. Mas, em suma, é preciso aprimorar o sistema institucional e também acho que, nesse ponto, nós avançamos, certamente, com o encerramento ou a proscrição da doação de campanhas por empresas. Eu acho que melhoramos o sistema também do financiamento público. Em suma, no que diz respeito à corrupção no âmbito da política, certamente demos passos significativos nesse sentido do controle. Acho que isso é positivo. O sistema precisa continuar a ser aperfeiçoado. Veja que a toda hora nós estamos aí a rediscutir as mesmas questões, o modelo de orçamento, emendas parlamentares e tudo mais. Tudo isso precisa ser olhado e o sistema de controle precisa ser, de fato, continuamente aperfeiçoado. Mas o que a gente descobriu, e acho que isso é um resumo um pouco disso tudo, é que nós não precisamos de heróis. A democracia não precisa desses heróis, porque normalmente eles se revelam falsos. Foi o que nós, de maneira muito clara, descobrimos. Muito obrigada
pela participação, Fausto e Simone. Muito obrigado. Obrigado a todos e um bom dia para todos nós.